Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz, um agente transformador da sociedade que compartilha toda semana, afetuosamente, todos esses conhecimentos para que a gente dê aquele upgrade evolutivo junto. Tudo bem, Walter? Como vai você? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, Ponto Zero, esse programa maravilhoso. Toda sexta-feira aqui nós contribuímos um pouco aí para o pessoal refletir, com mais um tema. Gratidão a todos que estão ao vivo e ainda aqueles que também estarão com a gente aqui assistindo. Vamos lá, que o tema hoje é interessante. É uma droga, o tema é uma droga chamada convencimento. Fala para a gente por que esse tema, Walter. Esse tema se liga justamente à necessidade de nós refletirmos quanto à construção das crenças, quanto à origem delas, que seria o nosso regime de crenças, e o que significa de fato para as pessoas, né, esperarem ser convencidas, deixarem a oportunidade, né, de aprender de verdade, ou de buscar o conhecimento, e esperar um convencimento. Né? A espera do convencimento é uma comodidade perigosa nos dias de hoje. Não esperem ser convencidos de nada. Busquem, vão atrás, né? Busquem a verdade, busquem a informação, o conhecer, né? O aprender. Por isso que nós escolhemos esse tema, classificando, né, o tal do convencimento como, né, algo que é tão danoso no sentido da construção, né, da consciência e do desenvolvimento humano. Por que o convencimento em si é uma droga, Walter? Porque, veja, para todo sim eu tenho que ter um não, é o início do princípio de uma polaridade, né, de algo que, para que eu possa afirmar, deve alguém negar, ou que para que algo seja considerado, né, um grupo gigantesco tem que concordar e outro automaticamente negar. Porque os sistemas de crenças e os sistemas de manipulação da mente humana ou da forma que você se comporta fazem exatamente isso. Da mesma forma que tentam te convencer de algo, de uma forma, tentam desconstruir esse convencimento de outra. Isso tem algo na simplificação do tema que a gente chama há muitos anos da teoria do sim ou não, né? O que é a teoria do sim e do não? Você afirma e nega a mesma coisa simultaneamente. O que você cria com isso? Um esvaziamento do assunto. Isso faz muito sentido quando você quer que as pessoas se afastem exatamente do conhecimento ou de algo que elas não podem saber. Então, você transforma isso, né, nessa dualidade. E o convencimento em si, como uma droga, é justamente também aquele mecanismo que se utiliza não para esclarecimento, não para esclarecer as pessoas, mas para que as pessoas comecem a crer em determinados comportamentos, em determinadas doutrinas, em determinadas ideologias. Isso, sim, tem muito, né, muito de defeito, ou muito a provocar defeito na alma das pessoas. Entendi. A dualidade, a polarização do pensamento tem a ver com convencer forçado das pessoas? Exatamente esse é o ponto, né? Criar a polaridade. E nós notamos que quando nós falamos em determinadas lives, a partir do momento que você afirma algo, imediatamente existe, né, sempre alguém para dizer, bom, se eu não posso crer, então eu tenho que ser descrente. Se a fé é o limite entre a razão, a lógica e a ignorância,
então eu não tenho que ter fé, e por aí vai, né? E isso é a praga do convencimento, né? Então, para que não exista o sim, precisa existir o não. Para que não exista o não, deve existir o sim. Para que eu possa aceitar, né? Eu não posso negar. Se eu nego, eu não aceito. Isso, essa polarização é o grande perigo, porque é sempre aquele costume, aquele condicionamento de correr e se agarrar em alguma coisa. E isso, no plano da consciência, é totalmente nefasto. A pessoa consciente ou na busca da consciência, ela não se agarra em nada, ela não vai procurar uma bandeira, ela não vai procurar um ídolo, ela não vai procurar um sistema, ela não vai procurar uma crença, nem uma ideologia, nem uma doutrina, nem um dogma. Ela vai procurar se esclarecer. Diante dos fatos, diante dos acontecimentos, diante do conhecimento, ela reúne tudo isso e constrói em si uma forma de pensar, uma forma de agir e uma forma de se construir. Por isso que o convencimento atrapalha e impede, sim, a construção da consciência ascensionada. Quem de fato, né, é, quem de fato tem as razões da verdade, as razões da vida? Quem de fato, né? Quem de fato tem as razões da verdade é ela em si, né? Nós não somos donos desta tal verdade. Entretanto, existe uma confusão, e eu me repito nisso, e não canso, e é necessário fazer isso, né? Existe a confusão entre realidade e a verdade. Existe a confusão entre, né, o valor essencial da verdade e a relativação dela. É muito perigoso quando as pessoas dizem que cada um tem a sua verdade. Isso não tem nada mais falso do que dizer isso. Ninguém tem a sua verdade. A verdade é una, é absoluta, é uma só. O que nós temos de fato é a realidade. E isso não significa um defeito existencial do ser humano ou algo ruim do ser humano. A realidade é o fruto das nossas experimentações da vida e nossa possibilidade de compreender a vida e aí sim compreender a verdade. Mas qual que é a cereja do bolo nessa questão, né, de que não somos donos da verdade ou a verdade pertence a alguém ou a algo, né? É se aproximar desta verdade, colocar a sua realidade, da forma que você é capaz de enxergar o mundo o mais perto possível da verdade. Isso é muito importante, porque muitas vezes a forma que nós enxergamos o mundo é uma forma emocional, é uma forma intelectual, e muitas vezes, né, quando as duas são exacerbadas ou criam desvios na nossa visão, se torna a nossa visão patológica. E quando a visão do mundo se torna patológica, ela, sim, está totalmente distanciada da verdade. Por isso que a verdade se encontra aí à disposição como, né, os maiores princípios que existem na vida, né, eles guardam a verdade em si. Por isso que esses também são princípios, né, eles são incontestáveis, eles são imutáveis, não há ciência, não há filosofia, né, não há quem possa, né, negar um princípio ou modificá-lo ou tirar ele do absoluto do uno, né? O princípio está no número um, por isso que é um princípio. O princípio não passeia a partir do dois, porque no dois você já tem opinião, você já pode ter uma oposição, você pode ter uma segunda opinião. Então, o princípio, como ele passeia no uno, né, ele é o princípio diante do um, né, diante do absoluto, a verdade reside também nesse campo, e assim é um instrumento que, quando ele é entendido, ele é acolhido pela consciência humana, passa a ser transformador, passa a ser uma ótima construção, um ótimo caminho. E ontem me perguntaram, né, como acelerar nosso processo de consciência, né? E aí está um caminho. Acelerar o processo de consciência é aproximar-se da verdade, levar a verdade em si e caminhar com ela. Aí o seu processo realmente ele se torna um caminho mais curto, mais seguro e preciso, onde de fato você vai chegar nos maiores objetivos da consciência.
Existe de fato o absoluto? Desculpa. Existe de fato o absoluto? Desculpa, é que está chovendo aqui, então dá um Aqui barulho. também. Está no planeta inteiro, eu acho. O absoluto está dentro dessas questões que eu coloquei para vocês. A verdade e princípios. Entretanto, diante da tentativa do convencimento, aí que reside o grande perigo, né, do absoluto, do crer sem ver, sem enxergar, sem entender. Porque o regime de crenças te coloca num estado de conforto. É muito mais confortável acreditar do Nossa, que buscar a verdade. não trabalho nenhum, né? Fica mais fácil mesmo. E muitos colocam o regime de crenças, o seu regime de crenças, naquele campo da compra, né? Da compra, aqui eu estou usando uma metáfora, da compra do ingresso para ir na festa. Né? Isso é uma metáfora. Por que eu compra do ingresso para ir na festa? Por alguma razão emocional, intelectual ou pessoal, a pessoa resolve acreditar em determinadas coisas, mas isso não importa para ela nem um pouco, até mesmo no nosso Criador. Milhares de pessoas, lamentavelmente, declaram acreditar em Deus ou no Criador simplesmente por essa metáfora que eu estou dizendo, comprar o ingresso para o dia da festa. Para o dia que realmente o Criador se manifestar, como ele diz que acredita, ele acha que vai participar. Só que ele só vai participar se ele estiver bem vestido, bem trajado, se for uma festa fantasia, a fantasia servir na festa. Né? Então, eu estou usando toda essa metáfora para a pessoa entender, né, que se ele tiver o bom traje para a festa, no dia da festa que eu falo, é a sua própria consciência, a construção da sua consciência. Então, acreditar no Criador sem ter contato com ele, ou trabalhar nos meios, né, de sentir a sua real presença, a sua real manifestação, não te coloca em lugar algum. Ontem também me fizeram uma pergunta muito interessante que vale repetir aqui, que combina com o que nós estamos falando, né, a questão do perdão. Né? As religiões colocaram na realidade das pessoas a ideia de que se elas forem perdoadas, elas ascenderão ao reino dos céus. É uma mentira sem tamanho. Ninguém vai para o reino dos céus por ser perdoado. Cuidado com isso. O perdão não te coloca, não te autoriza a entrar no reino dos céus ou entrar em contato com o Criador. Ele só te desvincula de uma energia ruim, de um vínculo ou de uma amarra existencial. O resto é seu. Se você não ascensionar pelo ramo pela construção da sua consciência, isso não te coloca no reino dos céus de jeito nenhum. Então, as grandes ilusões, né, do discurso filosófico religioso que engana as pessoas, elas precisam ser realmente desvendadas, as pessoas terem consciência de que, claro, os elementos de desvinculação das amarras existenciais, que aí entra o tal do perdão que eu citei, são importantíssimos, é óbvio, tanto em relação, né, a um ser superior, né, o perdão do Criador em relação à criatura, como da criatura em relação às demais, aos seus irmãos, né, quando exerce esse perdão, mas isso não coloca ninguém, né, em ascensão. A ascensão, de fato, é um trabalho pessoal, individual e necessário de cada um. O Walter, o que é de fato a composição da realidade? Composição da realidade, eu já comentei para vocês aqui, porque é um tema, né, abraça tudo isso. Composição da realidade, né, é algo que já nos foi, em um certo tempo, colocado até como, jogando aspas aí, mas dá para entender o que eu quero dizer, defeito, né, da nossa existência, da forma do ser humano ser, e na verdade não é. A realidade, como eu tenho dito e volto a repetir, é a forma como cada ser humano enxerga o mundo, e isso não tem defeito nenhum.
Isso sim faz parte da construção da consciência individual de cada um, da sua percepção, do como ele vê, como ele entende a vida, como ele entende seus processos físicos, emocionais e intelectuais. Entretanto, mais uma vez, a cerejinha do bolo está em aproximar a realidade da verdade, ou colocar a verdade nessa realidade, que é a forma que nós vivenciamos a vida, construímos o nosso dia a dia, a nossa percepção, a nossa relação com as pessoas, com o trabalho, com os estudos, com o intelecto e tudo mais. Quanto mais isso se aproximar dessa verdade essencial que eu digo para vocês desde o início, a construção da sua realidade lhe tornará sábio, sadio, e te colocará num campo do equilíbrio, e aí acontece o que a gente fala, que às vezes fica num campo muito subjetivo, que é a tal da iluminação. A verdade te encaminha para o que a gente chama de iluminação, né? Que muitas vezes fica só num discurso, fica só num falatório, se iluminar, nós somos uma chama e tudo mais, mas, em síntese, se iluminar é viver a realidade, ou viver a forma que você enxerga o mundo, o mais próximo possível da verdade. A democracia é o caminho da plena aceitação, ou o que de fato é a democracia? Isto está relacionado, quando se fala dessa liberdade, a liberdade, ela comunga com a necessidade de uma maturação. Não existe a tal democracia se não existir maturidade social nas pessoas. Ninguém é livre, de fato, simplesmente porque pode expressar aquilo que sabe ou aquilo que não sabe. E nós vivemos um momento, e que já não é dos dias de hoje, isso já vem caminhando, onde esse princípio chamado democracia, ele liberta, né, os monstros que muitas vezes residem em cada um, que põe para fora não o seu conhecer, não o seu melhor, e sim aquilo, né, que acaba destruindo uma relação sadia na sociedade. Então, quando se fala dessa tal democracia, tem que se falar, né, de educação, tem que se falar de construção social madura, tem que se falar da verdade, tem que se falar em relação também ao comportamento das pessoas, né? Nós vivemos uma democracia, e não é só no Brasil, tá, pessoal, é no mundo inteiro, em que há uma permissividade em corromper ou deturpar a forma das pessoas sentirem a vida e agirem, com esse problema sério, né, que envolve o gênero humano, né, essa distorção da forma de educar as pessoas, o que as nossas crianças deverão ter acesso, transformando a educação, muitas vezes, numa agressão, né, num rompimento, que tem um nome muito duro, que eu não posso usar aqui na live, que as pessoas, os homens que fazem isso acabam numa situação muito ruim dentro das cadeias, mas quem tiver um mínimo de senso já sabe do que eu estou falando, mas é isso que fazem na mente das crianças, né, com conteúdos distorcidos, que isso vem de uma ideia democrática. O livre pensar não é o livre pensar. O livre pensar, ele pertence às pessoas que têm iluminação nesse pensamento. O livre pensar de uma escuridão, né, ou de um sentimento onde há simplesmente idiosincrasias odiosas do seu caráter e da sua autopersonalidade mal formada, não significa construir uma democracia de verdade. E nós estamos vivendo isso no mundo inteiro. Estão construindo, né, células escuras, que não vão levar o ser humano a se construir, muito pelo contrário. São tentativas, claro, são tentativas que dia a dia estão sendo frustradas, e mais a mais serão frustradas, mas ainda isso existe, e ainda se precisa se proteger, quase que, né, com um capacete aí, com escudo, né, desses ataques que advêm dessa ideia, né, de liberdade, né, de se expressar. Isso existe uma confusão gigantesca. Isso não é liberdade. Corromper as pessoas não faz parte do princípio da liberdade.
Bacana. Por que alguns líderes precisam nos convencer? Porque tudo que eles trazem não presta para nada. Simples assim. Por que quando você tem, falando dos líderes, você tem também produtos que são anunciados? Por que eles têm um impacto tão grande de mensagem na mente das pessoas, com imagem, com som, com apelos emocionais? Porque a maioria deles não prestam para nada, você não precisa deles. E os líderes que se colocam, ou aqueles que se colocam como líderes, eles traduzem a mesma coisa, eles não prestam para nada. Então, eles precisam te convencer. Porque uma liderança verdadeira, ela te traz um planejamento, ela te apresenta, né, algo, né, que é uma propositura de uma liderança, mas não em cima de uma ideologia ou de promessas, né? As piores lideranças são aquelas que prometem. E aí ela precisa te convencer, ela precisa convencer alguém. E é muito comum a gente ver na ignorância rasa das pessoas, e aí eu não falo que depende de nível escolar, não. Eu vi pessoas muito esclarecidas tomando decisões nas últimas eleições absurdas, discursos absurdos, que não passa de um mero convencimento. E que se tivesse alguém com um discurso muito forte na frente delas, elas mudariam de ideia na hora. Só para ter uma ideia da suscetibilidade que alguns seres humanos se permitem. Porque quando a pessoa ingressa na crença ou no regime de crenças, ela é suscetível, ela precisa ser realmente convencida. Porque ela não tem independência de pensamento. Seja por preguiça ou por absurda ignorância. E volto no ponto, isso não depende de escolaridade, não depende de nível social, não depende de posição social nenhuma, isso depende de uma convicção pessoal de desenvolvimento, de um pensar livre por si, de poder pensar por si e tomar as suas decisões. Agora, quem depende do convencimento, infelizmente, né, precisará realmente sempre ser mandado, ser comandado e se submeter, e ser submetido. O que a tentativa do convencimento retira de nós e nos transforma no quê? Em seguidores, né? Em submetidos, como eu já antecipei um pouco, né, o objeto dessa resposta. Submetidos, comandados, né? Aqueles que vão aceitar tudo e qualquer oferta, de tudo que é coisa que venha. Basta você transformar isso em moda, em mania, repetir, trazer uma simples repetição de processos de pensar ou de agir, ou de consumir, inclusive, é o nascimento do robô, né? Robô zumbi, que é tão desejado por certas lideranças e certos conglomerados de interesse financeiro que vende produtos e serviços. O robô zumbi, ele é ótimo. Ele entra em qualquer lugar, ele mora em qualquer lugar que eu digo assim, qualquer oferta, sem questionar, basta aquilo ser enfeitado e ele se convencer que ele precisa daquilo, porque ele já foi convencido que ele precisa daquilo, ele compra, ele usa. E isso é muito interessante ver que qualquer coisa que nós quisermos, de fato, interferir na vontade das pessoas, é só repetir aquilo incessantemente. É que o processo de conscientização das pessoas e a construção da consciência, ele deve ser honesto. Mas até nisso a gente poderia fazer uma ferramenta para criar isso, caso fosse, né, a nossa intenção, né, de forma a convencer as pessoas do que a gente gostaria que elas pensassem. Só que não vem ao caso. Mas o processo está tão bem formado
Porque o convencido e o convencedor, eles já são antigos, eles não são recentes. Não é de hoje que existe o convencido ou aquele que vai estar a convencer, a ser convencido. E isso é algo que está no tempo de se modificar. O verdadeiro despertar está em lidar com isso, em saber lidar com isso e se livrar desses condicionamentos. Agora, existe também as escolhas pessoais, as preguiças existenciais, o não querer ouvir, não me fale sobre isso, isso me incomoda. Por que que eu vou, né, ler um livro, ou assistir uma live, ou fazer um passeio, se o meu sofá e a tela de vidro me permitem uma alienação durante horas no fim de semana, ou durante a semana, seja a hora que for. Verdade. Então, é nesse sentido que se retira e transforma o ser humano naquilo que o sistema deseja. E livre é aquele, o desperto é aquele que consegue lutar contra isso num sentido positivo. Falando da questão de crenças dentro das religiões, que também são instituições, de certa forma, não é uma droga de convencimento também dentro das religiões, porque cada uma puxa a sardinha para um lado, né? A gente vê isso claramente. Cada um tem umas que dizem que só eles que serão salvos, outras que dizem que eles estão certos. Afinal de contas, por que elas não falam uma linguagem só? Se realmente Deus é uma coisa só. Porque a tarefa delas não é espiritualizar as pessoas, é condicionar as pessoas. O sistema aplaude as religiões porque torna as pessoas obedientes no mau sentido. Não quero dizer com isso que as pessoas necessariamente devem ser reacionárias, revoltadas ou ter reações, né, de desobediência, seja ela qual for. Mas o sistema que compõe as diversas formas de pensar advindas do conceito do que se chama religião mantém as pessoas condicionadas, obedientes. Inclusive, não obedientes a uma doutrina ou um dogma, mas obedientes a um comportamento. Então, o que a religião faz com a cabeça das pessoas, elas se permitem que o sistema faça. O conformismo social, vindo de todas as formas, cada um se conforma de um jeito. Um se conforma porque, né, o pastor disse isso, aquilo, o outro se conforma porque ele saiu, né, de uma linha doutrinária que diz que é necessário ele pagar né, os seus erros do passado. Outro diz que, né, a salvação estará atrás, né, de um altar, né, por via de um ser que é considerado, né, a tradução do Criador e tudo mais. Então, cada linha de pensamento faz. Outros, então, utilizam, né, as linhas, né, das vinganças, né, da dura lida do homem enquanto ele precisou ser, né, orientado dessa forma, que são os escritos do Velho Testamento, né? Então, cada linha, né, coloca ao ser humano uma forma de ele agir e pensar. E o sistema aplaude isso. O sistema utiliza isso porque, na medida desses condicionamentos, né, todo o outro sistema funciona. Sistema de obediência, um sistema de resignação, onde deveria haver, né, uma reação, mas não uma reação a destruir, uma reação num agir de pensar e de transformar naquilo que é bom para o ser humano, e não que ele seja a ferramenta de algo sendo usado, e que, de fato, quando não se pensa, quando não se cria, né, a sua forma de pensar, é assim que o ser humano, né, acaba sendo conduzido a todos esses interesses que a gente fala aqui. E o não despertar é viver e morar nessa linha temporal antiga, mas eu posso assegurar a vocês que as surpresas virão, né? Eu carinhosamente convido as pessoas, quem não quer de fato enxergar tudo que a gente fala aqui, pelo menos, né, pelo menos faça uso para entender, porque o dia que vier uma iluminação de verdade,
vocês ao menos saibam o que está acontecendo. Porque da forma que muitos estão se conduzindo, eles vão chegar no momento onde realmente haverá uma transformação sem, né, mais tempo para ninguém. Eles vão agir como uma criança de 5 anos com uma enciclopédia na mão, não vão saber nada sobre isso, vão ficar perdidos, e aí vão ter que ser levados para o jardim de infância, enquanto que aqueles que estão se esforçando vão entender, né, vão entender o processo. E esse convite que a gente repete, e é um convite que chega a ser até um apelo, mas está na mão de cada um, não podemos fazer aquilo que pertence a cada um fazer. Então, está aqui a nossa mensagem de hoje, espero que o pessoal aproveite bem. Você quer deixar algumas considerações? Mais algumas considerações? Finalizar com a minha gratidão a você, que sempre está aqui carinhosamente, assistia, a equipe da TV Galáctica, a nossa querida Cida aí, que produz o nosso programa aí, que permite o nosso sinal aqui, também essa minha Alexa, que faz esse negócio apagar aqui, voltar a luz aqui. Ela apaga, ela coloca na luz e te tira da luz a hora que ela quer, né, Alexa? Ainda bem que foi no final, né, no final, mas enfim, agradecendo a todos e deixando aqui o meu convite, que na semana que vem teremos um novo tema aí com vocês. Então, até lá, gratidão a todos. Gratidão, Walter, gratidão, pessoal da TV Galáctica, TV Cron, gratidão a quem nos assiste, quem vai nos assistir, e até o próximo programa do Dr. Walter Trevitz, ponto zero, toda sexta-feira. Gratidão, Walter, beijo no coração. Pessoal, até mais.